Conselheiros tutelares reclamam da assistência social de Londrina após 3 adolescentes em situação de vulnerabilidade terem o acolhimento negado. Olha só, gente. O grupo teve que passar a noite no Conselho Tutelar da Zona Leste. O Silvano Brito está chegando aqui no Tarobá Notícias e vai trazer mais informações para a gente, né, Silvano? Boa tarde. Olá, Fábio, boa tarde. Olha, acontece uma reunião aqui entre os conselheiros tutelares e também responsáveis, né, pela assistência social, a secretária Jaqueline Micali, estão reunidos aqui no auditório da assistência social na Avenida JK para tentar resolver esse caso que, segundo os conselheiros, é frequente. Ontem à noite, então, 3 menores de idade, um de 10, outro de 12 e outro de 14 anos, estavam em situação de vulnerabilidade. A Polícia Militar, que atendeu essa ocorrência primeiramente, entrou em contato com o Conselho Tutelar, pedindo para que fosse dado uma atenção. Quando o Conselho Tutelar chegou até esse local, avaliou a situação e verificou que necessitava de acolhimento para esse garoto de 10 anos e para os irmãos de 12 e 14 anos. Só que a Central de Vagas da Assistência Social diz que não tinha vagas para acolher esses adolescentes e essa criança e, portanto, então, o conselheiro levou esses menores para a sede do conselho, onde eles passaram a noite. E aí, então, eles não teriam um abrigo, um local para ficar. São crianças que enfrentam problemas familiares e é uma situação que, segundo os conselheiros, se torna frequente. Essa não foi a primeira vez. Sempre que eles vão atender uma ocorrência e precisam de acolhimento para crianças e adolescentes, faltam vagas. E aí, então, eles são submetidos a essa situação de acolher esses adolescentes numa noite como essa que aconteceu lá na sede do Conselho Tutelar. A gente continua aqui acompanhando, nesse momento, essa reunião. A gente não pode entrar lá, até porque os assuntos que são discutidos são para esses adolescentes, mas a gente conversou um pouco antes com a conselheira tutelar que está dando atenção ao caso, a Patrícia Mafalda. Vamos ouvir. Aconteceu que o Copom entrou em contato, relatando que havia 3 adolescentes em situação de ameaça e risco de vida, né, que estava sendo ameaçado por arma branca. O conselheiro deslocou até o local e, identificando ali que estava realmente acontecendo aquilo, agiu de acordo com o protocolo que existe dentro do município, que é acionar a central de vagas, né, de vagas de casalares, que existe um convênio entre a Secretaria de Assistência e a Prefeitura e a entidade MMA. Então, foi feito o contato, eles justificaram que não havia vaga, que não havia um local para colocar as crianças e que nós deveríamos aguardar a liberação de uma vaga por um desacolhimento de criança e adolescente, que a gente sabe que demora, porque existe todo um trâmite, para que aí sim fosse liberada essa vaga para os adolescentes. É importante ressaltar que a obrigação de zelar pelos direitos da criança e do adolescente é da família, da sociedade e do Estado. E naquele momento a família estava dizendo que não tinha mais condições de fazer a proteção. E nós não tínhamos uma família extensa para poder fazer a proteção. Então, diante da negativa da secretaria, né, da instituição, em liberar as vagas para esse acolhimento, impediu aí a atuação e a medida de proteção do Conselho Tutelar. Os adolescentes foram encaminhados para uma sede do Conselho Tutelar, sem nenhuma estrutura, sem alimentação adequada, sem um local para dormir, e passaram a noite ali sem proteção alguma, apenas com o conselheiro tutelar. Nós estamos até o presente momento aguardando aí um posicionamento. Estamos aqui na Secretaria de Assistência desde as 10h30 da manhã, aguardando para falar com a secretária, porque a gente precisa de uma solução para essa situação. Não é a primeira vez que isso acontece, desde o início do ano, mais especificamente, nós estamos tendo muita dificuldade com relação à liberação de vagas. Em geral, está demorando muitas horas. No último acolhimento que nós precisamos fazer, nós ficamos 5 horas com uma adolescente dentro da unidade do conselho, entrando outras situações, tendo que dar atenção para outras situações e aguardando aí a liberação de uma vaga. Então, isso é inadmissível, né? O impedimento da aplicação de uma medida de proteção por conta da ineficiência do Estado. A gente foi acompanhando eles e a reunião não tinha nem... Mas a gente não vai colocar no ar o que você está falando. Olha,
A gente está conversando aqui agora com a secretária da Assistência Social, Jaqueline Micali, que saiu ali da reunião, deu uma pausa para explicar para a gente como é que está a situação. Secretária, o que aconteceu então? De fato, faltam vagas para essas crianças e adolescentes? O que a Assistência Social está fazendo nesse caso? O Conselho Tutelar ele funciona 24 horas. Teve uma solicitação onde vai para uma central de vagas. Nós estamos com as duas instituições que prestam o serviço de acolhimento lotadas. Isso é um fato. E nós estamos revendo junto ao Judiciário, porque o acolhimento é uma medida judicial. Nós estamos revendo com o Judiciário acolhimentos, por exemplo, que não eram para estar no acolhimento. Por exemplo, municípios de fora, que também estão encaminhando para Londrina, o adolescente fica aqui, esse adolescente tem que estar na cidade dele. Mães que não querem mais ficar com os filhos, têm uma discussão com o filho e querem entregar os filhos para os acolhimentos, isso não pode, vocês concordam, né? A mãe tem que se responsabilizar e o município tem que se responsabilizar. Então é por isso que nós estamos tendo uma lotação nos acolhimentos devido aos acolhimentos que não deveriam estar lá. A solicitação do Conselho Tutelar tinha duas interpretações, ou que era um ato infracional da adolescente com a mãe adotiva, ou que era um surto psicótico. Então, nenhuma dessas questões é para acolhimento no primeiro momento. Então, faltou a central de vagas, que é coordenada por uma instituição, fazer essa pergunta para o Conselho Tutelar. Assim que nós ficamos sabendo disso hoje de manhã, nós já estamos desde a parte da manhã com a doutora Camila e com a doutora Fabiana, buscando qual é a melhor solução para esses 3 adolescentes. Só para a gente entender, então, não é a assistência social que decide quem vai ou não para o abrigo. A senhora falou, por exemplo, de pessoas que são de fora da cidade e que estão abrigadas aqui em Londrina. A assistência social ela não tem o poder de definir quem vai ou não para o abrigo. Não, nós podemos questionar a partir do momento do acolhimento, buscando o que é melhor para essa criança e para esse adolescente. Então, se ele é de fora, por exemplo, nós vamos dizer, o técnico do acolhimento vai falar, é melhor que ele volte para a casa dele. Se tem algum, por exemplo, veio para cá e utilizou a pernoite, olha, ele é de outro município. Nós temos caso, por exemplo, de adolescentes, de crianças de outro município, que o município está dizendo que lá eles não têm vaga para acolhimento. E isso nós estamos conversando com o Judiciário. Bem, nós não temos vagas ilimitadas, até mesmo porque nós não temos um serviço regional. Nós temos um serviço local e nós não podemos abrir para todos. Então eu não tenho vaga no meu município, fique em Londrina. A mãe não quer o adolescente, manda para o acolhimento. Então são várias questões complexas que levam a lotar o acolhimento e que nós estamos buscando que essa criança e esse adolescente fiquem em sua casa ou no seu município. Muito obrigado à secretária Jaqueline Micali, que pausou ali essa reunião para poder nos atender. Uma situação complexa que envolve adolescente e, como a secretária falou, essa central de vagas ela é administrada por uma instituição, que a gente vai levantar, então, qual que é a responsabilidade dessa instituição, se faltou informações, o que aconteceu para que essa criança e esses 2 adolescentes tivessem que passar a noite no Conselho Tutelar. Fábio.